Saudações, estamos de volta com o Código da Liderança, hoje trazendo uma pessoa que é apaixonada por comportamento, exatamente isso, uma pessoa que é apaixonada por comportamento vai falar como ela vê a liderança no seu ambiente profissional. Cláudia Abreu está falando conosco direto de Belo Horizonte, em Minas Gerais, é uma especialista em recursos humanos, implantou exatamente os recursos humanos em uma das empresas tradicionais de Belo Horizonte e vai falar sobre o código da liderança para ela nesse mundo corporativo, que é o mundo de Cláudia Abreu. Cláudia, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Danilo, tudo bem? Eu é que agradeço, né? Tô, super feliz de estar aqui com você, participando do seu programa, né? Tenho acompanhado aí as gravações, né? As pessoas que você tem entrevistado, sempre aí alguém especial, com muita coisa boa para compartilhar, né? Para falar sobre liderança, enfim. Te agradeço muito. O Código da Liderança fica honrado com a tua presença, Cláudia. Há uma carência realmente de líderes no mundo corporativo? Você consegue identificar essa carência, este vácuo? Danilo, eu vou ser sincera com você. Eu acredito que líderes sempre vão existir, sempre vão aparecer, em qualquer lugar, em qualquer época, independente da situação, da crise, enfim, né? Lideranças. E eu te digo, como RH, a minha visão é essa. A gente sempre consegue identificar líderes. A questão é se a liderança é positiva ou negativa. Por exemplo, trazendo para o mundo corporativo, se esse líder é adequado para essa equipe, é adequado para essa empresa, para esse setor, né? E isso, o gestor de RH, a pessoa responsável por esse processo seletivo, por esse recrutamento e seleção, enfim, em comum acordo com os CEOs, né, com a alta gestão das empresas, é que vai poder entender se aquela pessoa com perfil de liderança tem o que a gente chama de fit cultural, né, se casa exatamente com o que a empresa está precisando naquele momento. Agora, por outro lado, você me perguntou, existe uma carência, né, de líderes? Eu acredito que, de forma geral, isso não acontece só na área corporativa, tá? No mercado de trabalho, nas empresas, independente da área de atuação. O que a gente vê hoje nas lideranças, e não só no mundo corporativo, é a liderança que traz um projeto, muitas vezes, e isso me entristece enquanto gestora de pessoas, né? E também enquanto cidadã, e eu vou te explicar por quê, que muitas lideranças trazem consigo um projeto de poder, e não um projeto, por exemplo, na área política, um projeto de nação, né? Nas empresas em que elas vão atuar, um projeto mais conectado com a missão e o propósito daquela empresa, daquela equipe, enfim. E isso muitas vezes me entristece, enquanto gestora de pessoas, porque eu vejo líderes que têm, de fato, são líderes excelentes, mas que muitas vezes estão fora daquela conexão, daquele contexto. Poderiam ter uma atuação mais assertiva, fazer um trabalho mais conectado ali com os valores, com o propósito, mais engajados com, né, o trabalho daquela empresa, e não fazem porque, infelizmente, trazem consigo um projeto de poder, ao invés do projeto que a empresa precisa, ou no nosso mundo aí, que a gente tem visto muito, né, e isso não é uma prerrogativa só do Brasil, mas eu acredito que da maioria das nações também, dos outros países, um projeto de poder ao invés de um projeto de... Perfeito, Cláudia. Mas tem jeito. O bom é que tem jeito, que tem conserto. A gente tem que ser esperançoso e otimista, né? Maravilha, com certeza, né? Todo esse mercado conta com pessoas como você, por exemplo, não é? Como, Cláudia, então as empresas, elas podem ter
a capacidade de gerar líderes de dentro delas próprias. Aquela famosa frase, prata da casa. É possível, as empresas realmente conseguem fazer isso, pegar um colaborador e alçá-lo à figura de líder. E eu já emendo outra pergunta, porque tem muito a ver com a tua área de atuação, que é o recursos humanos. O recursos humanos, ele é o departamento propriamente dito para isso, ou ele faz em conjunto com outros departamentos? Como acontece? Olha só, eu vejo a gestão de pessoas, tá? Sim, eu acredito que é uma prerrogativa da gestão de pessoas, em conjunto, né? Sempre com o gestor da área, com o CEO, com alguém que está ali responsável, muitas vezes, né, num patamar acima e tal, responsável também por aquelas lideranças. Então, por exemplo, atualmente, né, se você tem ali sócios proprietários de uma empresa, no meu caso, atualmente eu trabalho numa empresa que vem aí, né, de um histórico familiar, é uma empresa que foi fundada, né, pela matriarca da família, e hoje a segunda geração está na administração dessa empresa, em todos os aspectos, uma empresa de educação, onde a gente vê ali na direção administrativa, financeira e a direção de ensino também, né, os membros aí da família, os filhos dessa fundadora, tá? Que nasceram e cresceram nessa empresa, que vai completar esse ano 60 anos, inclusive. O que acontece? O RH, a gestão de pessoas, ela está afinada ela tem que estar afinada com esse CEO, com esses sócios proprietários, né? No sentido de apoiar, de entender a necessidade de contratação, tá? Não só no âmbito das lideranças, mas toda e qualquer contratação, e principalmente falando em liderança, tem que estar muito afinado. Eu acredito que a empresa, o papel do RH e da empresa, né, é colocar o líder certo na equipe certa. O líder mais afinado com os valores, com a missão e com o propósito. Porque essa pessoa, ela com certeza ela vai estar mais engajada, né? Eu falei no início de fit cultural, que é aquilo que a gente observa, né? Toda empresa tem uma cultura, e aquela pessoa que está entrando na equipe, ou que vai ser responsável por uma equipe, aquele líder, ele tem que estar muito afinado com a cultura da empresa. Então eu acredito que a empresa, quanto mais ela buscar um líder que tenha os valores mais próximos dos valores dela, mais feliz ela vai ser. Isso é prerrogativa, né? Papel do RH. Buscar esse líder em conjunto aí com os sócios proprietários, com o CEO, enfim, né? Para que todos tenham aí, vamos dizer assim, uma parceria mais feliz. A pessoa que está entrando para essa liderança entenda que esse lugar é o lugar certo para ela, né? Ela possa corresponder a essa equipe, né? E a empresa também esteja mais conectada e passe a ter melhores resultados, vamos dizer assim, né? Eu acho que é uma parceria, aí é responsabilidade de todos. Vamos dizer assim. Perfeito. O RH tem que entender o que essa empresa precisa, o que aquela equipe precisa, porque muitas vezes na hora de você contratar um líder, você se depara com muitas pessoas com um perfil muito bacana de liderança, mas não necessariamente aquela pessoa vai ser a pessoa certa para aquele time. Perfeito. Isso não quer dizer que não seja um bom líder. Claro, perfeito. A gente sempre diz aqui no Código da Liderança que nós, como profissionais, devemos ser muito mais do que um simples crachá de líder. Então a liderança é muito mais do que um crachá, é muito mais do que uma assinatura na carteira profissional dizendo que você é líder, não é? Com certeza. Cláudia, já que a gente está falando do papel do profissional, acabamos de falar do papel do corporativo, da empresa, do departamento de recursos humanos, mas é claro que o papel de formar líder cabe ao profissional.
Então você, por exemplo, tem uma trajetória de formação de líder para si, para os outros também, é claro, mas como um profissional deve focar nessa construção dele como líder. Ele também tem a sua responsabilidade, não pode ficar esperando que a empresa faça isso por ele, não é? Sim, com certeza. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a pessoa, em primeiro lugar, ela tem que olhar para dentro, sabe? Ela tem que se autoconhecer. E se autoconhecendo, ela vai conseguir entender melhor as habilidades que ela precisa de desenvolver, o que ela tem de ponto forte e o que ela precisa. Eu não gosto de usar o que ela tem de ponto forte, o que ela tem de ponto negativo. Não, a gente sempre tem pontos positivos e pontos a desenvolver, né? Habilidades a desenvolver. Então, quando o profissional se autoconhece, olha para dentro, tem a coragem, né, e a disponibilidade de enxergar quais as habilidades que ele já tem e que são bem desenvolvidas, ele também, além de se motivar, de se sentir, poxa, né, é bacana você saber o que você tem de bom, mas é interessante também, e é corajoso da sua parte, buscar entender o que você precisa desenvolver, né, e buscar ajuda para isso. Hoje em dia, Danilo, a gente tem tanta coisa boa acontecendo. O profissional, ele além dele ter o apoio da empresa, independente da empresa investir em treinamento ou não, uma empresa que tem uma boa gestão de pessoas, né, que investe nos subsistemas, que a gente chama, né, de RH, ali no treinamento e desenvolvimento, numa boa avaliação de desempenho, que é o acompanhamento daquele profissional, no sentido de dar feedback claro, transparente, sabe, feedback que motiva, que gera confiança, para que aquele líder, aquele profissional possa entender em que momento ele está na carreira, né, e o que ele precisa desenvolver. Aí sim, aí ele vai olhar para dentro, se autoconhecendo, ele vai entender como buscar melhor o desenvolvimento. O profissional, ele não pode esperar da empresa, ele tem que correr atrás, né? Ele tem que correr atrás, porque o conhecimento que ele buscar e que ele adquirir, na realidade, fica com ele. É para ele, não é para aquela empresa. Óbvio, a empresa, ela vai se beneficiar daquele conhecimento, né? Porém, o profissional, ele tem o conhecimento, ele aplica o conhecimento naquela empresa e ele leva com ele, se amanhã ou depois sair dali, ele leva para a vida, e não só para a vida profissional, né? Mas a gente cresce com tudo que a gente aprende, com tudo que a gente busca, e a gente aprende também muito uns com os outros, compartilhando. Então eu acho que principalmente a pessoa que quer buscar a liderança, que quer investir na liderança, que já se vê como líder, já enxerga em si mesmo uma liderança ali, entende que tem que desenvolver um pouco mais, entende que vai ter oportunidade, seja naquela empresa ou em outra empresa, ele tem que ter, sim, a iniciativa sempre de buscar desenvolver. Isso das diversas formas que ele puder, né? Conhecimento formal, outras formas de conhecimento, hoje a tecnologia ajuda muito nisso. Então sempre tem formas, aí o leque é muito grande de opções, né, para a pessoa se desenvolver, com certeza. Acredito muito nisso. Muito bom, Cláudia. Bom, essa sociedade que a gente está vivendo, um tanto quanto conturbada, para dizer o mínimo, não é? O que atrapalha, você já deu algumas pistas sobre o que favorece, não é, a possibilidade de alguém bater o pé e decidir, bom, é isso que eu quero me aperfeiçoar, não pelo poder, não pelo salário, tudo isso é muito bom, tudo isso vai vir naturalmente, mas eu quero me desenvolver como pessoa, me desenvolver como profissional. O que esta sociedade em que nós estamos nesse momento, o que ela favorece e o que ela acaba também por atrapalhar uma decisão como essa. Eu quero me tornar um líder. Bom, vamos lá, vamos por partes. Vamos lá. Eu acredito que hoje, na sociedade que a gente vive, tá, o que favorece, sem dúvida nenhuma,
é a quantidade e a facilidade de informação. Por exemplo, hoje nós temos um leque, como eu falei anteriormente, enorme de opções. Antigamente, nós tínhamos aí conhecimento formal, uma certa dificuldade das pessoas em termos de ter acesso à informação, né? A gente esbarrava muito na questão econômica, na questão de dificuldade de você, de repente, custear um curso. Não. Hoje em dia, o que favorece é tecnologia. Você tem informação e informação de qualidade na palma da sua mão, né? Você tem possibilidades de aprendizado, não só formal, mas das mais diversas formas. A tecnologia hoje, com o crescimento exponencial da tecnologia, não existe. Não há como hoje um profissional ter um pensamento linear. Gente, o mundo está mudando na velocidade da luz. Eu não posso pensar de forma linear num mundo que cresce exponencialmente. As pessoas, elas estão entendendo isso. Então, isso tem favorecido, sim, o acesso à informação. Quem quer investir em formação, na liderança, pessoa que já se identificou como líder, ou de repente, que já recebeu um feedback da empresa que ela trabalha, olha, vamos fazer seu PDI, nós vamos te apoiar, faz um curso, ainda que a empresa não custeie, ainda que não tenha aí uma possibilidade da empresa entrar como parceira. Mas eu acho que hoje a nossa sociedade, o mundo que a gente vive, com certeza a tecnologia é o fator que eu considero como um maior facilitador na questão acesso, tá, à informação, aos cursos presenciais, semipresenciais. Hoje nós temos aí podcasts, lives, TEDs. Isso eu estou falando de um monte de informação que vem de maneira informal, cursos EAD, online, enfim, não necessariamente presenciais, muitas vezes até gratuitos, que a gente encontra, e que a pessoa pode ter acesso. Então, acho que isso hoje é um fator facilitador, assim, ao extremo. Agora, em contrapartida, se você avaliar a questão que dificulta, aí eu vou te dizer que, diante do facilitador, eu acho que se você parar para pensar, eu, enquanto RH, eu não vejo uma dificuldade no acesso, não, que dificulte o acesso das pessoas, tá? Vou te dizer por quê. A própria pandemia, a própria crise mostrou para a gente a facilidade com que as pessoas estão tendo acesso, e a única forma hoje das pessoas adquirirem conhecimento, e terem acesso a uma informação, um curso hoje, enfim, é online, é virtual. A própria pandemia trouxe isso para a gente. Tá? Então, o que poderia ser um dificultador, vamos dizer assim, isolamento, crise, acaba sendo também um facilitador. Então, o que eu vou colocar hoje como dificultador, sabe o que é? O que vem de dentro. Porque o que tem dificultado ainda o autodesenvolvimento das pessoas, e não necessariamente só dos líderes, é a própria pessoa colocar barreiras. É quando ela se auto-sabota, é quando ela entende que não é o momento dela buscar, é quando ela deixa para depois, é quando ela procrastina, sabe? É quando ela não tem coragem de investir no próprio desenvolvimento. É quando ela deixa de acreditar na possibilidade da mudança, de se autodesenvolver e de subir ali os degrauzinhos, tanto na profissão, quanto também se desenvolver pessoalmente. Então, eu acho que o dificultador não vem de fora, vem mais de dentro. Porque a própria pandemia, a própria crise, todas as crises têm nos mostrado exatamente isso. Se, por um lado, a gente tem o fator economia, outros fatores como esse da pandemia, que tem impedido, inclusive, a gente de conviver em sociedade de maneira presencial, a gente tem a tecnologia que nos ajuda a fazer isso, Então, eu acredito que o dificultador vem de dentro, nesse momento, principalmente.
Muito bom, Cláudia Abreu. Cláudia, você, como coordenadora de um departamento de recursos humanos, com certeza convive com homens e mulheres nessa formação, nessa orientação de liderança, essa famosa luta, não é? De sexos, o homem, a mulher, quem é melhor líder, quem é o melhor gestor. Quais são as verdades em relação ao líder homem, líder mulher? Tem um melhor do que o outro? É a situação que faz com que um se sobressaia ao outro? Como é a tua visão de recursos humanos? Olha, Danilo, vou te falar que a grande verdade é que a liderança é diferente. Simples assim. A liderança feminina, eu como RH, eu percebo algumas diferenças, mas eu te digo que a grande verdade é que não existe uma liderança melhor que a outra, né? E vou te falar por quê. Eu tenho visto coisas assim incríveis, né, acontecendo entre líderes homens e mulheres, cada vez mais, apesar do que a gente ouve, né, em termos de, entre aspas, guerra dos sexos, né, liderança feminina contra a liderança masculina, enfim. Como RH, eu te falo que eu convivo com líderes, e já convivi muitos anos com líderes mulheres e líderes homens, todos produzindo perfeitamente, cada um no seu papel, da sua maneira. Óbvio, a gente percebe nas mulheres uma sensibilidade maior, até pela questão maternidade, pela questão, essa coisa do detalhe, sabe, de ser um pouco mais detalhista. Mas aí eu quero chamar atenção para uma coisa: independente de homens ou mulheres, eu me apego muito à questão do perfil comportamental, porque eu acredito de verdade, né, que o perfil comportamental, ele manda muito, entre aspas, na maneira, no comportamento de cada ser humano, seja ele homem ou mulher. Independente disso, o perfil comportamental, se mais comunicador, se mais executor, se mais planejador ou mais analista, vai sempre falar mais alto. Porém, é natural da mulher ser um pouco mais sensível, um pouco mais detalhista, no sentido de até da acolhida, sabe? Do observar a equipe, do que aquela equipe sente falta, né? Aquela coisa da mãezona. Não, isso não é um carimbo, pelo amor de Deus, tá? Óbvio, existem as exceções, mas é mais comum você ver líderes mulheres com uma acolhida um pouco melhor, né? Uma acolhida mais, vamos dizer assim, uma maneira mais carinhosa de liderar. Isso não quer dizer que os homens não sejam líderes acolhedores e nem menos carinhosos. É porque a liderança masculina, em geral, ela é mais objetiva. Ela é mais objetiva. Ela é mais focada, não que a liderança feminina não seja focada no resultado, porém ela tem uma outra forma de liderar, de conseguir aquele resultado, né? A liderança masculina, ela é uma liderança mais voltada para a razão, e a liderança feminina, ela mescla, ela não é só coração, ela mescla um pouco mais, sabe? Isso eu acredito de verdade que existe, mas são lideranças diferentes e que eu pessoalmente, enquanto gestora de pessoas, eu tenho de verdade a oportunidade, a felicidade de conviver ali com líderes homens e mulheres trabalhando juntos, e tem um resultado bem bacana, viu? Eu tenho visto aí coisas incríveis acontecendo. Eu acho que é complementariedade, sabe? Quando o líder homem entende que ele não tem que competir com a líder mulher, né? Principalmente na mesma empresa, com respeito, eles compartilham, dividem ideias, de repente um gestor até ajudando o outro, um líder ajudando o outro. Eu posso de verdade aprender com um líder, né, homem, e da mesma forma que ele pode aprender comigo, sem necessariamente a gente competir, né? Mas as lideranças são diferentes, sim. E acredito que uma acaba temperando
entre aspas, a outra, de maneira bem legal. Entendeu? Maravilha, viva as diferenças, não é? Muito bom. Cláudia, já é tradição aqui no Código da Liderança que a gente traga uma frase que tem a ver sim com o mundo da liderança, e a gente sempre pede para que o convidado comente essa frase, e eu trouxe uma especialmente para você, que é atribuída a Peter Werner Schutz. Ele foi presidente e CEO da Porsche, ok? E a frase atribuída a ele é esta aqui: contrate caráter, treine habilidades. Cláudia Abreu, comente. Olha, eu sou muito fã dessa frase, né? Contrate caráter, treine habilidades. E eu, de verdade, eu acredito que ela está muito ligada a uma outra frase que eu gosto muito, que é aquela que diz que, na maioria das vezes, a gente contrata pelo currículo e desliga as pessoas pelo comportamento. E por que eu costumo fazer uma ligação entre as duas? Porque o contrate, o caráter, está muito ligado a você contratar os valores. O caráter está muito ligado aos valores, né? Então, enquanto gestora de pessoas, eu acredito de verdade que quanto mais você contratar uma pessoa, um líder ou qualquer outro profissional, né, que tenha um caráter, ou seja, valores mais próximos dos valores da empresa e daquilo que a empresa acredita, mais feliz você e a empresa e, consequentemente, esse líder vai ser, esse funcionário vai ser. Eu acho que, vamos dizer assim, o casamento vai ser perfeito, sabe? O caráter tem a ver com valores, que tem a ver com o que você acredita de fato, com confiança. Você poder contratar uma pessoa em quem você confia, em quem você aposta, é muito gratificante. É gratificante para mim, enquanto gestora de pessoas, enquanto responsável aí pelos processos de recrutamento e seleção, né? E, na maioria das vezes, também por treinar e desenvolver também essas pessoas. Mas tudo se torna mais fácil quando você acerta no caráter e nos valores. As habilidades, elas são importantes demais, Danilo, com certeza. Mas as habilidades, elas são treináveis, né? Elas são treinadas e desenvolvidas. Elas não são menos importantes, elas fazem parte do conjunto. Mas eu acredito que o que vem primeiro é o caráter, porque o caráter fala de valores, é o caráter que vai moldar o comportamento, as escolhas, as decisões, né, principalmente desse líder aí que vai fazer a gestão dessa equipe, né, falando de lideranças, entendeu? E isso é muito importante. Diante de toda a tua experiência, de tudo que você já viu, qual é então para você o Código da Liderança? Olha, é incrível quando a gente pensa, né, nessa questão do Código da Liderança, mas eu penso que a primeira coisa, o mais importante, como pessoa que se descobre, que descobre uma habilidade de liderança, né? Ou como gestora de pessoas que contratam um líder, eu penso que o líder, em primeiro lugar, ele tem que ser líder de si mesmo. Se ele não se lidera, ele não consegue liderar uma equipe. É o famoso domínio próprio, sabe? Brincando um pouquinho com essa questão. Eu gosto de falar que a pessoa, ela tem que ser líder de si mesma, ela tem que ter domínio próprio. Ela tem que olhar para dentro, se conhecer, para que ela conheça a equipe. Então, o primeiro passo, na minha opinião, é lidere a si mesmo, tenha domínio próprio. E aí sim você vai conseguir liderar o outro. A segunda, né, mais importante aí, questão no Código da Liderança, na minha opinião, é conhecimento da equipe. O líder que conhece a equipe, ele sabe exatamente o que esperar dos seus liderados e sabe exatamente como funciona cada um na equipe, o que é valor para cada um da equipe. Ele sabe exatamente como desenvolver cada um da equipe. Outro ponto,
Eu acredito que o líder, ele tem que ter em mente, e no coração principalmente, que nunca a liderança é sobre ele, mas é sempre sobre a equipe, sobre a missão. Se for um líder corporativo, né, a liderança dele casada com os valores, com o propósito que aquela empresa tem, com a missão daquela empresa. Nunca vai ser sobre ele, vai ser sempre sobre a equipe, sobre o projeto, né? É aquela questão do líder servidor, tá? E, sinceramente, eu acho que aí vem o sazon, né? Vamos dizer assim, vem a cereja do bolo, né? Que é a inspiração. Eu acredito que o líder, ele tem que inspirar. E fazendo aí uma comparação entre a inspiração e a motivação, Danilo, a motivação, para mim, ela é uma coisa que você vai estar alimentando no dia a dia, e a motivação, ela passa, mas o líder inspirador, ele fica para sempre. Então o líder, ele tem que inspirar, ele tem que ser inspirador, porque a motivação que você, como líder, passa para a sua equipe, as injeções de ânimo que você traz para a equipe todos os dias, isso é um alimento diário, isso tem que existir. Mas muito além disso, o líder, ele tem que inspirar, porque um líder inspirador, ele vai ficar para o resto da vida. E ele não vai ser para aquela empresa, para aquele funcionário, para aquela equipe, para aquela situação. Ele vai ser para a vida inteira dos liderados, né? Isso eu acho que é assim, a maior missão do líder é inspirar, de verdade, é inspirar, sabe? Através da inspiração ele consegue mover montanhas, sabe? Ele consegue mudar o resultado, ele consegue mudar a vida das pessoas, ele consegue impactar de verdade os seus liderados e fazer história, né? Fazer história de uma maneira muito bonita, com certeza. Muito bem, feliz a empresa então que tem em seus quadros líderes. Tenho certeza que a tua empresa é muito feliz por ter você como uma das líderes que estão lá tocando a empresa, os seus departamentos, os seus colaboradores. Eu tenho certeza que você também é muito feliz em fazer isso. A gente vê a felicidade nas suas palavras, se assim a gente pode dizer. Cláudia, muito obrigado pela tua presença. Eu quero que você dê as suas considerações finais. Se você tem algum projeto, alguma coisa em andamento, suas redes sociais, como as pessoas podem entrar em contato com você, fica à vontade, esse é o teu tempo. Certo. Danilo, em primeiro lugar, eu que agradeço de coração, né, por essa oportunidade. Falar de gestão de pessoas, para mim, me emociona, porque há muitos anos, né, eu descobri que eu queria trabalhar com gente, né, e eu não sei fazer outra coisa. De verdade, eu amo o que eu faço. Eu tenho, né, ganhei o presente aí de poder trabalhar no que gosto. Eu entendo de verdade como missão, como propósito de vida, trabalhar com gente, trabalhar com pessoas, né, poder entender o comportamento, poder desenvolver essas pessoas e contribuir aí no desenvolvimento, não só profissional, mas pessoal dessas pessoas. E com isso, eu ganho demais, porque, sinceramente, a gente fica feliz quando a gente vê um resultado bacana, né? E vê lá na frente alguém que esteve com você, que foi um colega de trabalho, né, que passou pela tua equipe, e lá na frente você vê que essa pessoa teve um resultado bacana e teve aí um desenvolvimento bacana e legal na carreira, assim, de forma positiva, e está impactando outras pessoas. Então, eu sou feliz no que eu faço, né? Tenho aí a oportunidade, ganhei o presente de trabalhar no que eu gosto. Acredito que o passo mais importante na vida de qualquer um é olhar para dentro e entender o que eu gosto de fazer. Eu faço o que eu gosto, eu trabalho com o que eu gosto, que bom. Se não, vai em busca do que gosta, né? Porque a vida é muito curta para que ela seja pequena, né? E acredito que fazer o que gosta é um tempero a mais, e com certeza aí é surreal, né?
Eu realmente estou em alguns projetos agora. A pandemia, de certa forma, né, me trouxe aí a possibilidade e um tempo também maior, apesar de continuar atuando lá na empresa, mas um tempo maior para desenvolver outros projetos, para estar abraçando outros projetos. Então, eu tenho aí o projeto de coaching também, né, atuando como coaching. Obviamente, aplico as ferramentas de coaching já na empresa em que trabalho, né, com as equipes e tal, mas, paralelamente a esse projeto, também atuando como coaching. Atualmente, já há 1 mês e meio, 2, né, fazendo as lives em parceria com a nossa amiga Angélica Cunha também no Instagram, né, todas as semanas, quintas-feiras, né, meu Instagram, @Cláudia Abreu, com 2 Bs, né, e o meu LinkedIn também, algumas coisas, né, alguns insights, enfim, que a gente tem e que eu gosto muito de compartilhar com o pessoal, né. Daqui para frente, assim, principalmente ter um olhar mais carinhoso com relação às mudanças que o mundo tá trazendo para a gente, né, e procurar contribuir de alguma forma aí para que a gente consiga desenvolver e apoiar as pessoas nesse mundo diferente aí que vem pela frente, né? É isso. Obrigada de coração, viu, por esse momento. Muito obrigado, Cláudia Abreu. Sucesso, fica com Deus. E obrigado a você por ter acompanhado mais um episódio do Código da Liderança. A gente se vê no próximo Código da Liderança. Tchau!